Voltamos com o segundo bloco do seu programa Bem-Estar Criança aqui no Net Cidade. O assunto de hoje é medidas socioeducativas. O evento aconteceu lá em Praia Grande, o 8º Fórum de Medidas. Aproveitando essa semanas festivas aí de Natal e Ano Novo, mais uma vez, um Feliz Natal a todos e uma virada de ano bacana para todo mundo. No final do primeiro bloco, a Camila colocava a questão dos preconceitos que o trabalho do grupo de medidas sofre. Que tipo de preconceito é esse? É um preconceito, né, da sociedade em relação a esses adolescentes. E não vê eles enquanto ser humano, adolescente, informação no seu desenvolvimento, né? Mas olham pelo ato infracional. E muitas vezes a gente tem que fazer esse trabalho do fórum para as pessoas conhecerem, porque muitas vezes o preconceito vem pelo desconhecido, né? Então, justamente o trabalho do fórum é divulgar, fortalecer a rede para a gente conhecer qual é esse problema que a gente tem para a gente poder enfrentar. E qual é esse problema que vocês têm para enfrentar? Na verdade, é um problema bem complexo, né? Por isso que está dentro da assistência e está na média complexidade. Mas basicamente, assim. Basicamente, o problema que a gente tem é o problema da educação. São adolescentes que estão fora da escola, adolescentes que são marginalizados, né? Muitas vezes por uma questão econômica mesmo, uma questão familiar também. Então, são vários, é um conjunto, né, de questões que acaba acarretando aí o problema da violência e do ato infracional. A questão da escola, vocês que trabalham com ele, o porquê dessa não vontade de frequentar um banco escolar? Vocês conseguem detectar o motivo? Na verdade, essa questão da escolaridade, ela vem se arrastando. Quando chega na adolescência, na verdade, é a evasão, né? Então, eu vejo dos dois lados. Há um desinteresse, né, dos adolescentes mesmo, uma falta de incentivo. E muitas vezes a gente vê que a escola ainda não consegue acolher esse jovem, né? E olhar para esse jovem de uma maneira diferenciada, né? Inclusive no fórum, né, Daniela? O Dr. Cabral, promotor da infância, foi muito enfático nessa questão da educação. De que a mesma educação que se tinha desde que todos nós aí se conhecemos por gente, né? Mas a sociedade mudou, as coisas mudaram. Outro dia eu vinha conversando no carro com o seu Ezio, como que era a troca de informações antigamente. Ele me falou que tinha que pedir uma ligação para telefonista, né? E esperar o dia inteiro para aquela ligação retornar para você. O telefone tinha o valor de um apartamento hoje, né? Isso há 50 anos atrás. Então, e a educação que se tinha naquela época, basicamente a mesma, são as mesmas matérias, uma ou outra que saiu, né? Na minha época tinha moral e cívica, hoje não tem mais, por exemplo. Mas é basicamente a mesma coisa, português, matemática, química, física, aquele blá 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 blá, e o jovem hoje é outro dinamismo, né? Verdade. A gente acaba percebendo que as escolas não trazem nenhum atrativo para esse adolescente, né? Acompanhando essas mudanças mesmo que estão na sociedade. E o que a gente vem percebendo? A falta dessa aproximação das famílias no dia a dia desses adolescentes, né? E aí, assim, chega na adolescência, o que a gente começa a perceber também que está vindo desde a infância, né? Essa falta de proximidade das famílias no dia a dia, né, com os filhos. Então, assim, no trabalho com as famílias, a gente tenta fazer isso, né? Esse período de reflexão com essas famílias, né? De estar próximo deles, né? De poder perceber esse dia a dia, esse cotidiano, que muitas vezes o pai e a mãe que não está próximo não percebem quando eles começam a se aproximar de outras questões aí da rua. Né? Então, assim, se isso fosse perceptível, né, pela família, talvez muitas coisas pudessem ter sido evitadas, né? Nós vamos para mais um VT, né? Segunda parte das entrevistas que a Ju Cortez fez lá no 8º Fórum de Medidas. E já deixo uma pergunta para vocês duas, para ir pensando aí. Que é a questão, eu gostaria que cada um citasse um exemplo de um jovem, de uma família que vocês atenderam, que marcou para vocês como um exemplo positivo. Que de repente vocês, quando começaram a atender, não vislumbravam, talvez lá na frente, uma mudança, mas que no final teve a mudança que vocês, nem vocês de repente, lógico que vocês sempre acreditam, né? Mas que superou as suas expectativas, tá? Vamos ao VT enquanto vocês pensam aí. Né? Com medidas socioeducativas. Fala um pouquinho para nós. Esse fórum é muito importante para a rede estar discutindo, rediscutindo
a problemática das medidas socioeducativas e que falam em avanços, mas os avanços estão sendo a passos muito pequenos. Não está avançando da forma que deveria, porque não estão conseguindo fazer com que os jovens se recuperem de uma forma que tinha que ser. A maioria está voltando para o mundo do crime, está voltando a cometer ato infracional e isso é muito ruim. Então esse fórum é legal que abra essa discussão novamente. O que você acha, enquanto vereador, né, que também dá para estar ajudando, né, até o próprio município em si e os jovens da nossa cidade? Primeiro ponto, eu acho que a rede tem que saber o que ela quer, para depois os políticos tomarem alguma providência, o legislativo e o executivo trabalhar em cima do que a rede entende, porque os técnicos têm que passar qual a necessidade para o poder público estar resolvendo. Mas assim, eu vejo que existe um conflito e a gente não saiu com uma solução daqui ainda. Então, você, até na tua colocação lá dentro do fórum, você falou uma frase que eu acho que frisou bem isso, né? Esse trabalho em rede. Dá para você repetir essa frase para nós? Claro. A frase é assim: o que nos une é muito mais forte do que o que nos separa. E o que nos une é a questão do direito da criança e do adolescente. Que bom. Então, muito obrigada. E a gente fecha com essa palavra aí, muito importante essa frase, né? Uma grande reflexão. Eu quero agradecer a presença, né, da apresentadora e conselheira tutelar e dizer que assim, é muito legal, todo ano a gente percebe o aumento do número de pessoas preocupadas com a causa, né, a causa da adolescência e do jovem autor de ato infracional. Tivemos hoje quase 200 pessoas reunidas aqui, atores da rede, né, envolvidos diretamente no trabalho com a gente. Dizer que esse evento ele é de primordial importância, primeiro, porque dá um fôlego para a equipe, né? E segundo, que a gente sempre acaba cativando e conquistando novos parceiros para o nosso trabalho, que não é fácil, como você mesmo falou. Sozinhos nós não fazemos nada, nós precisamos da rede. Saúde, educação, esporte, cultura, como bem foi falado aí, né? E acho que a gente tem a agradecer e fica sempre uma semente, né? Que eu acho que vai desabrochando no passar do ano que vem a gente junta de novo e isso traz fôlego não só para a gente, mas como para a rede, né? E conhecimento do nosso trabalho, porque as pessoas precisam saber o que a gente faz. É verdade, porque tem muitas dúvidas ainda, né? É aquilo que você falou do empurrar, né? Não dá para fazer isso. Não dá. E tem a questão também de parar, né? No momento que a gente para organizar o fórum, a gente para avaliar o nosso trabalho, né? Que ações são essas que a gente faz, que parceiros são esses, quem a gente precisa mais. Então esse momento é um momento de reflexão da equipe também, né? Muito obrigada, Mônica. Aí, grande Ju Cortez, belas reportagens aí, o nosso vereador filósofo Cadu Barbosa, você viu, Daniela? Tá lendo bastante ele, hein? Verdade, ex-conselheiro tutelar. Ex-conselheiro. Né? Tem causa no que fala, sabe o que está falando. Com certeza. Legal. Mas e a pergunta que não quer calar? O exemplo. Lembrou de alguém nesse meio tempo? Na verdade, Tadeu, são várias histórias, né, que passam por nós lá no dia a dia. Fica mais fácil, às vezes, a gente elencar histórias que não deram certo. Mas legal a sua pergunta, né? Até para a gente poder rever isso, né? Porque tem histórias, sim, de sucesso, né? Meninos que entraram, né, nessa situação, de repente, porque foram envolvidos, né, por outro amigo e que teve um suporte da família, né, e que conseguiram sim repensar, ele conseguiu repensar suas atitudes. Tem muitos que a gente acaba encontrando pelas ruas, mas assim, num trabalho com uma perspectiva de futuro. E isso nos traz gás e tem muitas histórias boas, sim. Né? E isso é que realmente dá fôlego para a gente continuar a caminhada, porque ela não é fácil. Então, assim, quando eu falo da família, a família é parte importante nesse processo todo, mas a rede, né? Essa corresponsabilidade
desses atores sociais, porque esse adolescente ele não é só da assistência, ele não é só do CREAS, da medida socioeducativa, ele está inserido na escola, ele está inserido numa USAFA, num esporte, então ele realmente é responsabilidade de toda a sociedade, né? Mas tem muitas histórias felizes, sim, com certeza. E a Camila? Eu também pensei em vários meninos, né? E queria dizer assim que é muito gratificante para a gente quando um menino encerra a medida e ele consegue entender o que ele está fazendo lá, né? Que ele não vai só assinar, que ele não está lá só por uma obrigação judicial, mas ele está num processo reflexivo e que é fundamentalmente pedagógico, né? Então a gente tem casos de meninas que voltam lá, né, para contar para a gente que vão casar, estão noivos, outros que conseguiram um registro em carteira, né, um trabalho. Então isso para a gente é muito importante, esse vínculo que a gente consegue estabelecer com o adolescente e consegue entender de fato qual é o nosso trabalho. Tem mais meninos que meninas, né? Pela reportagem, a diferença grande. Grande, é bem grande, né? O número de meninos é mais de 90% que a gente atende. E as meninas que acabam cometendo algum delito, qual o tipo de delito? Pelo menos que chega para vocês lá? Então, quando há o envolvimento das meninas, a maior parte é por tráfico de drogas. E, na verdade, elas estão associadas aos meninos e acabam, né, infracionando junto com os meninos. E a Daniela, que atende não só, né, questão de auxilia medidas, mas atende outras situações. E a exploração da mulher, de uma forma geral, ela existe não só sexual, mas também pelo tráfico ou por outras N situações? Com certeza, Tadeu. Mas muitas situações estão veladas, né? A questão do tráfico, quando a Camila diz que está associada, né, a outras questões da exploração sexual, a exploração do trabalho feminino também, que começa na adolescência. Meninas, às vezes, que estão trabalhando em postos de gasolina, em lavar rápidos, isso tudo é uma exploração, né, no trabalho. A gente precisa considerar a PET aí, né, dentro do trabalho infantil, porque são adolescentes. Às vezes, adolescentes, assim, com menos de 16 anos, né? E aí é um início, né? Então, aí tem todo tipo de exploração. Quem está nos assistindo, na Baixada Santista como um todo, qual o telefone que a pessoa liga para denunciar algum tipo de exploração, seja sexual, de trabalho infantil ou de negligência, maus tratos, Dani? A gente tem uma parceria muito grande com o Conselho Tutelar, né? Então tem o 0800 do Conselho Tutelar, o 3... Isso lá para Praia Grande. Isso, Praia Grande, né? E o 3474-4312, que é do Conselho Tutelar, e lá dentro da Secretaria de Promoção Social, o 3496-5043. Mas em âmbito geral, o Disque 100. E o Disque 100, que é nacional. Obrigado pela sua presença, até uma próxima oportunidade. Sucesso pelo trabalho. Obrigado a você pelo convite, é um prazer, né, poder falar do nosso trabalho. Obrigada. Um abraço a toda a equipe lá. E a Camila também, obrigado pela presença, Camila. Sucesso no trabalho, um abraço para a equipe. Eu agradeço em nome de toda a equipe pelo convite, Tadeu. Feliz Natal a todos, que Papai Noel enche o saco de presente, entregue na sua casa aí, tá certo? Que 2014 venha, volta a repetir, muita saúde, paz e realizações. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até 2014. Tchau, tchau. Tchau.